uma não sei até que ponto surpreendente demissão, né? E já anúncio do novo treinador do Ceará. E a primeira pergunta que eu faço, Minhoca, para abrir o programa é o quão surpreendente foi essa mudança no comando. Por quê? A gente participou, eu, você e Léo, né? A gente fez o telecast da derrota, da dura derrota, né, do Ceará em casa, né, sem torcedores no PV, 3-0 para o Guarani. E ali foi tema da pauta, a possível saída, né, do técnico. Léo trouxe, né, informações de bastidores de que o ambiente interno era muito ruim, de que o ambiente interno já direcionava para uma demissão e que tudo, toda a confiança, todo o planejamento estava direcionado para o jogo do dia 3 de maio na Ilha do Retiro contra o Sport. Se fosse campeão, haveria sobrevida. Se não fosse, a queda aconteceria, né, logo após a partida. Mas eu fiz uma pergunta, porque para mim os relatos de Léo não estavam batendo com essa sobrevida, com esticar a corda até o dia 3. E por isso eu tratei como talvez nem tão surpreendente assim. E eu fiz a pergunta para você e para Léo, acho que foi até Léo que respondeu de forma mais direta. O cenário, vamos supor, perde do ABC, sai com 3 derrotas na Série B, chega na ilha, perde do Sport e ganha nos pênaltis. O treinador vai ser demitido? Léo disse que não, né? Acho que foi nessa linha dizer que não, que se for campeão do Nordeste ele ganharia uma sobrevida. Mas eu estava achando tudo muito. A conta não estava batendo. Eu acho que o Mourinho ele ia chegar muito pressionado, muito em xeque, um ambiente muito estilhaçado para o jogo na Ilha do Retiro. A ponto que eu acho que talvez o Ceará tenha feito uma decisão mais corajosa e talvez melhor para o clube. Eu nem estou falando da escolha do nome de Barroca, porque aí são outros 500. Mas eu queria a tua análise, Minhoca, desde essa questão do quão surpreendente foi, tá? E se a hora era essa. Depois a gente até entra em Barroca, mas vamos falar da demissão. Porque, queira ou não, a demissão. Quando já tem o nome do treinador, a gente fica muito tentado a já ir para o novo treinador. Mas acho que essa demissão, por si só, ela merece, né, que a gente se debruce um pouco mais sobre ela. Qual a tua visão, Minhoca? De uma certa maneira, primeiramente, só dizer que eu estou com a garganta ainda baleada, mas vou conseguir conduzir aqui a explanação. Léo já tinha mencionado isso no sábado, como você disse, né, que internamente o ambiente do Mourinho já não era tão favorável. Semana passada, quando a gente até participou da live na terça-feira, quando a gente fez aquele pré-jogo, na volta, quando a gente voltou, né, eu voltei junto com o Léo, a gente saiu lá do apartamento onde vocês estavam, e ele estava dizendo sobre essa questão, né, que os problemas internos, que o Mourinho não estava tão atento a detalhes de jogo, o que acaba sendo meio estranho, assim, o Ceará jogando bem, por exemplo, partidas importantes, acho que não foi só apenas a questão da motivação dos jogadores, mas também até na questão tática mesmo. Acho que o Mourinho tem um papel importante nesse Ceará de 2023. No caso, essa derrota, né, segunda derrota na Série B, eu acredito que possa ter contribuído por um clima interno, que é, pelo menos, a única pessoa que eu vi mencionar isso foi Léo, né, sobre essa situação, algumas pessoas também citavam, mas eu acho que pegou mais de surpresa, em termos gerais, do que totalmente algo esperado. Porque eu imaginava, por exemplo, que a situação dele ia ser insustentável até a final da Copa do Nordeste, que caso, obviamente, se ele perdesse. Como isso foi antecipado, aí a gente pode fazer dois tipos de leitura. Ou algo estava muito insustentável, assim, no Ceará, a ponto de demiti-lo, ou o Ceará entendia que uma demissão agora seria o melhor dos mundos para não se sentir pressionado, caso o Ceará fosse campeão, ter que continuar com o trabalho a qual ele não acreditasse, certo? De toda forma, e aí já vai minha opinião, eu vejo
uma leitura, um momento talvez não tão propício, assim, sabe? Claro que a gente vai daqui a pouco falar do nome que chega, mas eu não acho que teria tanta diferença, assim, de mudança. Se assim o Ceará, por exemplo, se o Ceará teve coragem de fazer essa demissão 10 dias antes da final da Copa do Nordeste, ele poderia fazer isso também depois da final, mesmo com o time campeão, né? Já explicar, olha, Morínigo, obrigado, título e tal, mas a gente não vai continuar. Entendemos que a metodologia do seu trabalho não encaixa. Mas, enfim, o Ceará preferiu fazer essa escolha 10 dias antes. Vai ter pelo menos esse período, essa semana, o Barroca já chega na terça-feira, para o novo treinador trabalhar tanto o jogo do ABC como também o jogo da final da Copa do Nordeste. Então, eu acho que teve muito a ver com o timing, assim, o que eu percebi, né? O segundo momento, depois dessa surpresa de boa parte das pessoas, foi que a demissão, para muita gente, né, assim, na minha bolha, foi uma demissão que não faria, boa parte não faria. Por exemplo, o Léo, que mencionou essa questão, ele até entende que caberia a demissão, mas não nesse momento, não nesse exato momento, antes da final. Porque isso já aconteceu no futebol brasileiro, né? Mas geralmente quando você, por exemplo, curiosamente aconteceu uma situação com o próprio Barroca, em 2013, que o Vitória faz aquele 7-3, Joel Santana é demitido no jogo de ida da final do Baiano, e aí o Barroca assume para o jogo da volta, mas como o Vitória já tinha feito 7-3, só confirmou o título no jogo da volta. Mas assim, no caso do Ceará, não, o que impactou foi um trabalho que já havia muita reclamação de escolhas, a leitura de jogo do Barroca, muitas vezes, em determinados jogos, e o time acabar não se encontrando durante o jogo, né? Do Morínigo, né? Isso. Ele até chegou a falar na última coletiva, a gente teve dificuldade de fazer o primeiro gol, e soa sempre como uma justificativa, tipo, então o Ceará então, é uma equipe que só vai conseguir fazer o bom resultado se no começo da partida fizer E a gente debateu isso também, né? Isso, Muito. porque se não fizer, aí se torna um time sem repertório, sem possibilidade alguma, como era, né? Uma Eric dependência, viver de Janderson e tal, assim, sem um time, né? Um time mais ajustado. Então, eu acho que foram dois momentos. Teve a surpresa para muita gente, alguns já imaginavam, como o próprio Léo, mas eu acho que mesmo assim, eu acho que o time dessa demissão, enfim, vai ficar aquela coisa. Eu acho que nada vai interferir, porque assim, é difícil a gente falar isso, porque o resultado vai dizer, né? Se o Ceará perde, ó, tá vendo? Por que fez isso? E se o Ceará ganha, vão também tentar ganhar os louros em cima disso, que eu também acho que totalmente, cabe, totalmente. acho que cabe, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa de jogo, é uma situação que tudo vai depender. O próprio esporte, por exemplo, se o esporte cai na Copa do Brasil, o esporte já deu uma pedra a mais para o Ceará acreditar. Por exemplo, acabou de perder na Ilha do Retiro uma classificação. O Ceará passa a acreditar. Mina confiança, né? Nesse contexto que a gente está antes do jogo da Copa do Brasil do esporte, o momento é mais de estabilidade. O título hoje, se a gente fosse imaginar, está mais propício para o esporte, porque o clima no Ceará é um clima mais pesado. Mas essa escolha, queira ou não, ela foi uma escolha que, para muitos, né, pelo menos do que eu acompanhei, foi uma escolha que não deveria ser feito antes da final da Copa do Nordeste. Ô, Minhoca, antes de passar a palavra para Cássio e para JP sobre esse tema, eu queria tratar um pouco disso, porque assim, na hora que há a demissão, eu digo, a gente nem entrou ainda no tema Barroca, porque eu acho que o tema Barroca ele gera uma outra interpretação também sobre a demissão, porque fica pior um pouco o cenário. Eu acho que Barroca não era o treinador. Porque, tem a ver com a justificativa da demissão e também para a contratação. Isso, que aí é um dos pontos que a gente vai Mas não era o cara que, se você pedisse para o torcedor do Ceará fazer uma lista de 5 nomes, Sim. eu acho que Barroca apareceria sim em pouquíssimas listas, em pouquíssimas mesmo, tá? Mas se existe um elemento, você citou essa questão na visão do esporte, na visão de uma final importantíssima, que é o jogo que mais se impõe, né, no calendário, né, e é daqui a 10 dias. Acho que o que mais fica de positivo para o esporte e de negativo para o Ceará, naturalmente, é o fato de que claramente há uma instabilidade no Ceará, claramente há uma crise, claramente algo não estava no lugar, mesmo tendo vencido o jogo de ida e mesmo tendo feito partidas semelhantes àquela do jogo de ida
contra o Fortaleza. Aquele Ceará, né, que falava, Mourinho deu um nó em Vojvoda, deu um nó em Henderson. Existia uma exaltação ao treinador nesse tipo de jogo. Ele Quase era foi tratado campeão como um ponto cearense, né? positivo. Né? Por um momento, não foi campeão o título cearense esteve por nas muito mãos do pouco. Ceará. Né? Isso. Ele foi muito elogiado nesse ponto. A gente não pode esquecer isso, porque às vezes a galera dá uma esquecida. Não, aquilo ali foi acidental, tal. E era o ponto forte do Ceará. A gente debateu no pré-jogo. Então, eu acho que há o único elemento é esse. Pronto. O que o Ceará não está vivendo um momento de tranquilidade. Há uma estabilidade, há incertezas, há mudanças. Mas eu acho muito difícil mensurar se arrastar essas incertezas, arrastar esses problemas até a quarta-feira poderia ser mais perigoso do que fazer uma mudança. Os dois cenários são ruins para o Ceará. Os dois cenários são ruins. Eu acho que, no fundo, é o que você falou, Minhoca. Se perder, vai ser criticado e vai ficar tudo dentro de uma análise. De uma análise. Me fugiu a palavra, mas de uma análise, né, oportunista. Oportunista era a palavra. Todo mundo vai fazer, nós vamos fazer, o Ceará vai fazer, o diretor do Ceará vai fazer, o presidente do Ceará vai fazer, os torcedores, todos farão isso. Se o Ceará perder do Sport, perder o título, vão dizer, teria muito mais chance com o Mourinho, com o trabalho que já vinha sendo desenhado, com um time mais defensivo, um time que se portou muito bem em decisões. Esse vai ser o discurso. Já entendia certas escolhas. Exatamente, aí estava pronto para esse jogo. Mostrou qualidade nos grandes jogos. Ia todo mundo dizer isso. Podia ter esperado mais um pouco. E se o Ceará for campeão, você está vendo? Se esticasse com o Mourinho, ia correr risco, o time estava jogando nada, a crise estava armada. Então, assim, eu já estou deixando aqui os dois argumentos. Os dois argumentos vão ser colocados. Né? Ou um ou outro, né? Ou um ou outro, quer dizer, verdade. Os dois argumentos estão prontos. Isso. Um deles será lançado. Eles não chegam a ser errados, não, mas eles certamente são resultadistas, né? Como é a palavra que o Tarcísio usou aqui no chat. Isso não dá para negar, mas, ao mesmo tempo, mesmo que não dê para negar isso, tem um pouco de verdade também. Veja só, é uma aposta que se fez. Se ganhar, pô, quem ganhar vai dizer, olha, deu certo, e o time faturou o título e tal, voltou para o jogo. E se perder, como é que você vai responder para o torcedor que vai dizer, porra, jogou, embora tenha perdido o Campeonato Cearense, jogou 5 vezes com o Fortaleza, venceu 3. Tinha jogado 2 com o Sport, como mandante, e venceu as 2. Com esse treinador. Aí, num jogo que vale a taça, tu bota um outro treinador que está em baixa, isso para o lado, no caso, derrotado. Então, assim, mesmo que seja uma opinião resultadista, as duas, elas não serão aplicadas de forma equivocada. Nem virou uma aposta. O Ceará estava indo para uma final onde era apenas perder ou ganhar seria parte do processo do que o Ceará vinha fazendo. A partir de agora, o jogo de 3 de maio ele virou uma pequena aposta em relação ao desfecho. Pequena aposta para o Ceará, naturalmente. Né? Assim, para o Sport seria campeão ou derrota, vai seguir a vida, vai analisar a partir do que aconteceu no jogo. No caso do Ceará, vai se analisar também a partir da troca do treinador. Pelo lado do Sport, talvez até alguém vai, se fosse Mourinho, dava para ter vencido, com o Barroca talvez dava para ter vencido, vai ter até um pouco do outro lado, imagina do Ceará. Sobre a troca, é muito raro, assim, quando eu vi a notícia, Léo tinha falado bastante, já tinha feito ele fez um fio todinho e depois veio o anúncio, né? Eu fui lembrando de outros casos assim, acho que um caso bem emblemático de entrar na final, né? Joel Santana, para você ver como faz tempo, o cara vai para Joel Santana, ele ganhou 2 títulos dessa forma. 2000, né? O jogo de volta da semifinal e os 2 jogos da final da Copa João Avelange, do Campeonato Brasileiro 2000. E na Mercosul, posso estar enganado, mas ele só treinou o terceiro jogo. Ali foi o Oswaldo de Oliveira, né, que saiu, né, em 2000, na João Avelange, né? Acho que o Oswaldo de Oliveira sai, aí chega Joel Santana. Eurico, mas o Vasco estava em 2 finais. Eu acho que na Mercosul, que é aquele clássico, o Palmeiras faz 3-0 no primeiro tempo e o Vasco vira para 4-3, 3 gols de Romário, lá no antigo Palestra Itália. Eu acho que ele só treinou aquele jogo. Eu posso ter, na Copa João Avelange foi os últimos jogos, as finais, mas eu acho que na Mercosul foi só o último, foi uma melhor de 3 e foi só o último. Aqui em Pernambuco, em 2017, Luxemburgo treinou o Sport só no último jogo da final do Pernambucano em 2017, porque foi uma final
que o jogo de ida para o jogo de volta foram 52 dias de um jogo para o outro. Nesse tempo todo, demitiu o treinador, chegou o treinador, levou o pau do brasileiro, recuperou no brasileiro, aconteceu tanta coisa que a galera disse: olha, até a final. E Luxemburgo, Mioca falou de tosse há uns 3 dias também. E Luxemburgo treinou essa partida. Aí, assim, em relação à Copa do Nordeste, não me recordo, não. Seria algo muito curioso. Barroca ganhar a Copa do Nordeste, não colocar no currículo dele. Luxemburgo colocou no currículo dele, porque o pernambucano treinou no último jogo. Barroca certamente faria isso também, né? Seria muito curioso. Porra, agora, se foi certo assim, se foi o ideal, eu acho que os melhores jogos mais duros que o Ceará enfrentou, tem mérito do treinador. Agora, eu não posso avaliar a questão do ambiente, que foi justamente o bastidor que Léo trouxe. Até onde estava corroído o ambiente, até onde não conseguia mais extrair. Embora eu considere isso, eu vou falar só em relação ao desempenho do Ceará. Um desempenho contra equipes ou do taco a taco, no caso do Sport, ou mais forte, no caso do Fortaleza, fez 7 partidas, venceu 5 jogos, empatou 1, perdeu 1. Nos jogos de maior desafio técnico, o Ceará foi muito bem, deu uma farrapada gigantesca ali na Copa do Brasil contra o Ituano, contra o próprio Ituano também na largada da Série B, mas na maioria das partidas que o Ceará enfrentou, tanto é que está na final da Copa do Nordeste, veja só, além das vitórias sobre o Fortaleza, sobre o Sport, o Ceará está na final da Copa do Nordeste porque venceu outros jogos também. Então, assim, ele não cai de paraquedas ali. Então, o desempenho aconteceu. Foi regular? Não foi regular. Mas, para ter uma troca nesse momento, porque, assim, precisou se avaliar muita coisa. Porque, embora essa troca pudesse ter sido avaliada, o peso da final, na minha opinião, o peso da final, ele deveria ser considerável. Eu não teria trocado. Veja só, se fosse do meu lado, tivesse muito satisfeito, ou só se fosse muito, muito na corda bamba. Porque também tem o outro lado. Eu até lembrei com o Fred, uma coisa que eu ia passar batido, e um cenário que eu lembrei de algo que um time não fez isso e deu errado. Então o Ceará pode dar certo por esse lado. Embora eu acho que talvez, pelo que ele vinha fazendo pelos grandes jogos, talvez pudesse ficar. Mas em 2017, a final da Copa do Nordeste, que foi Bahia Sport, Ney Franco foi basicamente demitido para Salvador. Assim, a leitura já era que, assim, que o Sport tinha um ex-treinador no cargo. Por que o Sport não demitiu o treinador? A conversa é que ele seria demitido mesmo campeão, né? E a direção, JP, era uma linha de que adorava ter a linha de que manter o treinador, de dar tempo, assim, de ser diferente em alguma coisa. Não, porra, é bom dar tempo, mas assim, quando merece o tempo também, né? Assim, não é só dar tempo por dar tempo, assim. E no caso de Ney Franco, que não era um treinador que tinha esses grandes jogos. Embora o Sport tenha tido uma virada na semifinal contra o Santa Cruz, mas tinha perdido na ilha um jogo que, assim, com erros dele, o Sport não tinha feito outras partidas pesadas, só tinha feito uma partida pesada, que tinha sido justamente aquela semifinal. Foi uma grande semifinal contra o Santa, mas não tinha outros grandes jogos dessa forma. Tanto é que ele era muito questionado para o jogo de volta e terminou o jogo, o Sport perdeu a partida e ele foi demitido. Então, fica um pouco do que foi o Ceará. É um cenário pré do que o Ceará fez agora. A lógica, o comentário do Sport é: por que não demitiu antes? Um treinador que já estava demitido, por que não trocou para fazer o diferente? Ou seja, fazer o Barroca agora, fazer o que está fazendo com o Barroca. Por que não se tentou algo diferente para a final? O Sport não tentou e perdeu. O Ceará está tentando fazer o diferente. Ocorre que... então por que está dizendo que o Ceará está certo? Ocorre que eu acho que o trabalho de Mourinho me parece um trabalho mais sólido do que era o de Ney Franco. O de Ney Franco era muito ruim. O de Mourinho você consegue extrair pontos positivos. O de Ney Franco não dava. E era um time que dava. Veja só, enquanto o Ceará está no processo de reconstrução do time na segunda divisão, o time até para comparar, o time de 2017 era o Sport de Diego Souza, de André, de Rogério, na época que jogava bola ainda, de Magrão, de Durval. Era um time muito caro, era um time muito pesado para extrair tão pouco. Então, assim, a pressão, a cobrança em relação àquele time, ao futebol que aquele time poderia demonstrar, era muito maior do que desse Ceará, que é um processo de reconstrução. Então, ainda que tivesse sido melhor para o Sport trocar naquele momento, porque não vinha mostrando nada, mas nesse caso o Ceará foi feita uma aposta. Foi feita uma aposta que, detalhe, no fim das contas, o título da Copa do Nordeste com o Barroca não, vai valer, obviamente, pela competição, mas não significa que o trabalho será correto com o Barroca, tá? Que a gente está avaliando, são duas avaliações. Uma, para a final da Copa do Nordeste, o que o Ceará fez visando a Copa do Nordeste, que é já, dia 3 de maio, essa quarta-feira, outra,
E se Barroca é o treinador que vai levar o Ceará a recuperação durante a Série B e colocar o Ceará no lugar onde se esperava de brigar pelo G4. Para mim, são duas coisas diferentes. Um curtíssimo prazo, tipo, ele é o cara que pode ajudar o Ceará a manter o título da Copa do Nordeste. E será que ele é o cara que pode extrair desse grupo? São duas respostas. A minha resposta, a uma já foi dada, e a segunda é de que Barroca é um treinador que não termina campeonato. Assim, tem uma dificuldade muito grande, né? Assim, A gente vai falar daqui a pouco, mas... Nos nomes que circularam, assim, eu não sei que... circularam, não sei se nem chegou a ser negociado, mas é aquela coisa. Não, o foco foi o Barroca. O foco foi o Barroca, sim. Então, o foco foi o Barroca. Mas assim, só que você falou Barroca, Guto, e chegou a se falar um terceiro nome, que era o de... Jair Ventura. Para esse Ceará, acho que Jair Ventura não tinha nada a ver. Então, seria entre Barroca e Guto. Como Minhoca falou, o foco foi sempre Barroca. Mas supondo que tivesse na mesa esses dois nomes, é porque o Guto já passou no Ceará, deve ter, enfim, uma visão recente, né? Tal, mas era muito mais treinador. E eu acho que até daria um medo aí, né? Porque... E ele foi campeão em 2020, né? Isso, exatamente. E foi vice em 2021. Em 2021. Tem um detalhe que também que é o seguinte. Mourinho não foi uma escolha do atual presidente, né? Que foi recém-eleito, né? Ainda foi sob a gestão antiga do Robson de Castro. E um outro detalhe é como o Ceará tomou essa escolha no dia de hoje, se preocupando muito, nem tanto com o título da Copa do Nordeste. Meio que tipo, não, se ganhou, ganhou, se não ganhou, tudo bem. Eu estou preocupado com a Série B. Essa largada e da maneira que a gente está jogando, eu preciso já dar uma resposta imediata. O jogo que eu preciso já ter um resultado positivo já tem que ser fora de casa contra o ABC. Então, pode ser, e aí é que tá. Eu acho que amanhã, na apresentação do Barroca, terá que ter uma explicação quanto a isso. Tá no mudo, viu, Fred? Alguma coisa não tá saindo aí no teu áudio. Mas, em todo caso, eu acho que tem que ser explicado isso amanhã na apresentação do Barroca. Assim, mais até do que o Barroca tem a falar, né? Da maneira que ele vai querer jogar, daquilo que ele pensa para o Ceará, nos jogadores que ele já possa ter trabalhado. Mas o que é que o presidente, o João Paulo, e o Albeci, que são hoje as pessoas que trabalham diretamente com o futebol, explicar as razões, né, dessa escolha. Claro, acho que até ele não vai falar da demissão em si, vai falar bem mais o fato da escolha do Barroca, que é o que a gente vai debater. Mas pode ser essa outra leitura, né, de observar. Tanto faz agora se eu ganhar a Copa do Nordeste ou não. Porque a Série B é o carro-chefe para mim. Minhoca, eu acho que não foi assim. Entendo que essa é uma linha. Entendo que essa é uma linha, mas eu acho que eles. Eu acho que foi muito jogado também essa questão assim. Se perder do ABC, não dá para levar esse cara para o Recife na quarta-feira. E aí é loucura que a gente vai sem ninguém. Eu acho que meio que antecipou. Assim, é melhor mudar logo. Né? Muda logo, o cara pelo menos vai poder treinar. Tem a semana cheia, pô. Tem a semana cheia. Isso exatamente. É um peso muito grande. Eu repito, a gente falou aqui, quando o Léo respondeu, deu aquela resposta, eu disse assim, eu pensei comigo mesmo, eu disse, não tá batendo isso. Por isso que eu não considero tão surpreendente a demissão. Uhum. Porque a resposta que Léo deu, Léo trouxe os argumentos, ele deu uma resposta que estava contra os argumentos dele. Eu não conseguia enxergar como perder do ABC e vir para o Recife. Se todas as informações internas são de um treinador condenado. Eu cheguei a usar esse termo. Ele está com a demissão encomendada. Não se vai para um jogo assim. E Cássio, Pedro aqui no chat, eles lembraram esse jogo. O Sport foi um erro muito grave ter ido para aquela decisão de 2017 com o Ney Franco. Erro muito grave. Muito grave. Mas eu acho que, repito, o trabalho de Ney isso, não tinha defesa. Era pior. Sim, não tinha argumentos positivos. Não tinha argumentos. Eu só concordo. Mas se para a visão, porque pelo que Léo fala, que para a visão de quem está dentro do Ceará, não tinha como permanecer com o Mourinho. Não tinha como. Então, meu velho, se essa é a visão, não espera não. Porque se esperar, a chance de sair com a terceira derrota e sem o título é enorme. Eu até respondo isso. Para mim, o Ceará, se todas as informações que Léo trouxe são corretas, para mim o Ceará fez certo. Eu acho que você não pode você não pode esticar essa demissão. Fala, JP. Outra coisa, JP.
no teu comentário já tá livre também para chegar em Barroca, né? A gente já começou a entrar, então já não precisa travar, não. Já pode trazer tua análise. Só fechando um pouco mais, Léo trouxe alguns bastidores na live, no Twitter, no nosso grupo, e só corroborando um pouco mais, né, sobre a leitura, essa ideia de que, esse feedback, na verdade, de que Morínigo tinha problemas no dia a dia, sobretudo com treinamentos, né, algumas falas de Léo no sentido de, Morínigo era um cara que assistia, não era um cara que dava treino, que botava a mão da massa, que construía junto com a análise, que ouvia, não fazia questão de avaliar os jogos, não fazia questão de avaliar reforços. E tudo isso de acordo com informações apuradas por Léo, né? Isso, exatamente. Mas algumas delas, né, principalmente o feedback voltado para treino, né, de não ser um cara que coloca a mão na massa no treino, de não ser um cara que se importa tanto com os treinos táticos, digamos assim, ser um cara de foco muito mais individualizado e aí treinos mais técnicos, algumas metodologias para alguns mais ultrapassadas, né? Era um feedback que já existia desde o Coritiba, tá? Ele não chegou, essa questão dos treinamentos do Morínigo não foi descoberto quando ele chegou no Ceará. Isso eram coisas que já se corriam no meio, então quem ali acompanhava, quem tinha um contato, quem conversava com alguém, já tinha essa informação. E o Ceará também já sabia disso. Houve um peso na escolha do Morínigo por a gestão do grupo parece ser boa. É um cara que já colocou um acesso no currículo, né? Esses foram os principais argumentos, né, para sua chegada, né, para validar a sua contratação. E um terceiro ponto, que é um cara que, apesar de no dia a dia não colocar a mão na massa, digamos assim, é um cara que, para jogo, tem boas leituras, tem boas estratégias. E aí, eu acho que esse terceiro ponto chega a ser visto na prática nesses grandes jogos, podemos chamar assim, contra o Sport, nos clássicos, né? Pecou ali na Copa do Brasil contra o Ituano, mas a gente tem um recorte que é o argumento principal para quem defende ou defendia a permanência do Morínigo, mas seguindo a lógica aqui de todos, né, eu tenho uma leitura muito parecida. A gente critica muito, né, no meio do futebol quando a gente vê, poxa, aquele treinador que já perdeu 2, 3 e vai para o próximo jogo, é o famoso, se perder a próxima, cai. E aí a gente sempre vem e reclama. Esse cara já está demitido, por que você vai abrir mão de mais um jogo, de um mata-mata? Eu sou radicalmente contra isso. Exato. Para mim, o ponto chegou no o próximo derrota cai, ele caiu ali. Totalmente caiu. Por que você vai dar mais um jogo, vai dar mais uma derrota, vai abrir mão de 3 pontos ou de uma classificação, no caso do Ceará, de um título importante? É importante, o mais importante para o ano do Ceará é a Série B, o acesso, com certeza absoluta. Para todo mundo. Ninguém discute isso. Mas o título, pô. Falta um empate, pô. Falta um empate. Exatamente. Falta um empate, JP. Para o único grande, para o maior título possível para os clubes do Nordeste. Possível, perfeito. Não, hoje é o maior título possível. No cenário atual do futebol brasileiro, é o maior título possível no Clube do Nordeste. Talvez o Fortaleza, com tudo que plantou, seja um clube em condição de pensar na Sul-Americana. Mas o Ceará não. O Ceará não. O Sport não. O Bahia não e nenhum outro. Tá? O Fortaleza tem uma chance de buscar a Sul-Americana. Tem uma chance. Mas vejam tudo que o Fortaleza fez nos últimos 2 anos para a gente considerar que ele tem, nos últimos 3 anos, para considerar que tem essa chance. E ainda assim é uma chance ali no meio do oceano. Vão chegar outros times. Assim, é pesado. Tem times de Libertadores ano passado. Exatamente. Ainda tem muita. A gente está na fase de grupos, pô.
Então, assim, Ó, na prática, e aí é o que eu até chamei de cometa Halley, tá? Já tá fazendo esse cometa Halley que o Nordeste ganha uma competição relevante fora do Nordeste, ele passa de 20 em 20 anos. Então pode ser que já passe um cometa Halley, mas depois é mais 20 anos sem os clubes da nossa região ganharem nada. Então, assim, a Copa do Nordeste é o maior título possível, né? Então a gente não tem o que minimizar, mas volta, JP. isso. Mas, rapidinho, JP, rapidinho, só para acrescentar algo a mais também nesse trabalho do Mourinho, que também acabou minando, né, essa situação dele. Determinadas escolhas eram muito questionadas. Por exemplo, David Ricardo, que vinha sendo o melhor zagueiro do Ceará. Simplesmente, depois do jogo da ida, da final do Campeonato Cearense, saiu da titularidade para a reserva. Chay, por exemplo, era um jogador que estava até para sair do Ceará. Tinha muita sondagem, até foi sondado. Ah, não, o Sport vai pegar o Chay, até ele chegou a ser desmentido depois. E depois voltou como um jogador bem mais utilizável. Chay saiu de não relacionado para titular, Minhoca. Para um titular, que depois ganhou espaço. É importante salientar isso. Jean Carlos, por exemplo, não teve uma sequência. Ele utilizou ali no começo, mas depois que ele estabeleceu o padrão de time, ele teve dificuldade para manter ali Jean Carlos sendo mais utilizado. O Giovani, por exemplo, que vinha sendo utilizado muitas vezes, e o William Maranhão não. E aí o Giovani simplesmente saiu, foi emprestado para o Paysandu, um jogador que ele utilizava bastante. Então tinha muitas escolhas questionáveis do lado do Mourinho também, assim. É claro que tem essa questão interna, mas até quando... E aí o que a gente observa, né? Das escolhas que Mourinho fazia, por exemplo, por que insistir em Luvanor para ele era tão determinante, se o jogador não entregava? Aí chegou um garoto, o Pedrinho, que estava se destacando no Volta Redonda, as mesmas características do Eric. O Eric não viaja para o jogo contra o Ituano, na estreia da Série B, e ele não leva o jogador da mesma característica. Então, assim... E a escolha é Igor, né? Exatamente. Ele escolheu o Igor Kleber. É que Igor fez na estreia. Isso, horroroso. Então, assim, certas escolhas, isso também foi deixando, acho que são indícios que a gente vai observando, né, nos jogos, que vai mostrando que internamente tinha algo de errado. E aí, corroborando aí com esse ponto que você traz, Minhoca, Célio no chat fala do Davi Ricardo, né, que falhou nos 2 últimos jogos, e o quanto essa falha pode ter tido a ver com ser um cara que era titular, vira reserva, e aí depois é alçado de volta à titularidade depois de algumas semanas ali no banco, né? Um cara que voltou a jogar sem ritmo, né? Passou ali pelo resfriado, ficou doente um tempo. Então, assim, tudo isso também são pontos que corroboram também para o argumento, né, dessa saída do Mourinho. Era muito claro que Mourinho, nesse momento, era um cara demitido. E aí não fazia sentido, não tem qualquer fagulha de uma decisão correta de você ir com esse cara para um jogo contra o ABC, onde você já inicia com 2 derrotas na Série B, ir para uma final onde você tem uma vantagem, podendo colocar tudo isso em risco, né? O quanto esse cara está ligado com o Ceará, o quanto esse cara está fazendo questão, porque, inclusive, algumas das leituras do dia a dia do Mourinho é um cara que parecia cavar a própria saída. Então, assim, qual é o argumento para você manter esse cara, para você segurar esse trabalho? Né? O Ceará que consegue ter um staff da casa, e aí foi algo que eu citei lá no grupo, um staff que hoje é de alto nível, de preparação física, 2 auxiliares, né, da casa de extrema rodagem e referências no Brasil, que conseguem segurar um nível de trabalho, que conseguem fazer uma transição para a chegada de um novo treinador. Você tem a brecha, né, da semana de treino. O Ceará vai ter 5 sessões de treino aí até a estreia no caso do Barroca, né, contra o ABC no domingo, e aí depois já a final, né, para você avaliar, para você testar, você ver quais são as possibilidades para essa final, né, uma final onde, como bem falou, o time está um empate, né, e aí a escolha do Barroca, né, a gente entra nisso. Para mim, no momento da demissão, para mim era uma escolha natural, que seria Guto, né? Eu tinha essa leitura de que Guto seria uma escolha natural, porque para mim é um nome que iria entregar a curto, a médio e a longo prazo os objetivos do Ceará. E aí a gente volta.
O resultado, né, que seria algo que Guto poderia entregar, de certa forma, com o Mourinho vinha acontecendo. Teve esses percalços aí nessa início de Série B, mas vem fazendo uma Copa do Nordeste, né, onde você já tem uma vantagem no jogo de ida, uma vantagem que poderia até ser maior, né? Você tinha meios de buscar correr atrás de uma melhora na Série B. Acho que vai ser muito natural que o Ceará volte a ganhar jogos e figure na parte de cima da tabela. Mas se o argumento fosse só o resultadista, talvez a permanência do Mourinho fosse o caminho, né? E o Ceará parece não entender dessa forma. O Ceará, como se falou, é um time que precisa e enxerga que o time precisa de ajustes táticos, sobretudo com bola, né? Sobretudo ofensivos. É um time que carece de mais possibilidades. É um time que não parece, hoje parece um time fadado ao que Eric vai produzir, né? A Castilho acertar um chute, a Eric está num dia inspirado, e a leitura é de que esse time, esse elenco, pode entregar mais de forma coletiva, né? E aí vem a escolha por Barroca, né? Que a curto prazo eu acho que vai ter sim um efeito positivo, tá? Na parte motivacional, na parte tática. Eu acho que vai render. Eu acho que domingo a gente já vai ver um Ceará com uma cara diferente, né? Não uma revolução, não nada desse tipo, mas acho que a gente já vai ver um Ceará. Pode falar, Fred. Não pode seguir, depois eu complemento. A gente já vai ver um Ceará buscando mostrar coisas diferentes, mas eu volto ao ponto que Minhoca trouxe. Eduardo Barroca não é um treinador conhecido por terminar campeonatos, por finalizar projetos, por levar um projeto até o final, iniciar, passar por uma transição, passar por um momento, passar por uma turbulência e concluir um projeto. A gente, na carreira de Barroca, a gente dificilmente consegue achar algo nesse sentido. E aí o Ceará vai precisar quebrar um paradigma. O Ceará vai precisar quebrar essa barreira. Não por Barroca. Não por dar um presente a Barroca, de Barroca terminar uma temporada, terminar um projeto. Mas se chegar num momento mais lá na frente, daqui a 15, 18 rodadas, um turno, onde a gente esteja falando de um debate de uma possível demissão do Barroca, vai ser num cenário onde a Série B já não vai estar caminhando da forma com que se imagina. De um Ceará que está entre aí o primeiro ou segundo favorito junto com o Sport. JP, o que eu acho é o seguinte, né? Sobre aquela afirmação, já vai ser um time diferente, já vai ser um time melhor contra o ABC. Eu tenho uma dúvida forte nisso, que é o seguinte: quando a gente está falando que Mourinho, ele pega Chay, que nem era utilizado, e transforma em titular, né? E depois em reserva imediato. Eu acho que há uma indefinição e até mesmo escolhas bem contestáveis que eu não sei de que forma Barroca vai lidar imediatamente. Porque eu não sei se você consegue ajustar, dar uma nova dinâmica em cima do Ceará sem mudar peças. Eu não sei em que pé estaria hoje uma mudança, sabe? Por exemplo, eu já até comentei aqui, eu acho Arthur Rezende um jogador de um nível abaixo. Porque o Ceará, para um time como o Ceará na Série B. E há uma espécie de ilusão ali, né? Dentro da temporada, de que ele pode dar conta daquela posição. É um jogador que, assim, até hoje na sua carreira não mostrou isso, e nem no Ceará mostra. Mas mesmo assim está se ficando numa tentativa, num talvez. Né? E aí, será que ele vai resgatar um Jean Carlos? Que posturas ele vai ter? Que tipo de zagueiro, de volantes? Então, assim, existem dúvidas que me parecem que serão solucionadas só com testes efetivos. E a gente não sabe como vai responder os testes, né? Então, eu não sei até que ponto Barroca consegue mudar a cara do time, saindo de uma realidade estabilizada
sólida, ainda que com vários problemas com a bola, quando não faz o gol na frente, para algo que hoje para mim é uma enorme interrogação, tá? Mas de fato, JP, você trouxe isso, acho que todos já até falaram um pouco, a mudança, né, é de perfil. Fica claro que o que a escolha do Ceará está dizendo é: nós queremos um time que jogue mais futebol. Nós queremos um time que se imponha, porque aí sim faz muito sentido isso numa Série B. Ser reativo, se você tendo o maior investimento da Série B, não faz tanto sentido assim, né? Não é Você o perfil precisa- que sobe. O Ceará é o maior investimento da Série B. É o investimento superior do esporte. Então, é estranho você ter um time que vai ser reativo, que vai ser defensivo, que não tem arsenal para se levar o primeiro gol. Isso é surreal, tá? Então, Minhoca, voltando para você o debate, agora sobre Barroca, né? Assim, o primeiro ponto, aí já, assim, para fazer paralelos aí, que é muito importante. Quando o Ceará coloca nessa questão de ser o protagonista do jogo, né, ser mais dominante na partida, deu a entender essa ideia, né, um treinador mais propositivo. O Barroca, ele tem uma característica, eu costumo falar quando a gente debate aqui muitas vezes Fernando Diniz, né? Fernando Diniz tem uma maneira de jogar. Se é certo ou errado, tem vários treinadores que jogam de maneira defensiva e que são bem efetivos, e aí é que tá, é a maneira como você joga. Barroca gosta de ter a posse da bola. É isso que a gente vai ver possivelmente no Ceará. No Avaí do ano passado, no jogo que foi na Arena Castelão entre Ceará e Avaí, o Avaí, por exemplo, deu até um certo baile. Assim. O Ceará venceu a partida, mas quem olha os melhores momentos, o Avaí dominou. Assim, troca de passes muito bem elaboradas, jogando na Arena Castelão. E era um time bem limitado. Só que aí entra o outro detalhe. Barroca também não é um treinador de característica totalmente ofensiva. Assim também é bom deixar claro, o Mourinho não é um treinador defensivo. Ele não é defensivo. Defensivo é Jair, defensivo é o próprio Guto, que é aquela... Se ele fosse um bom treinador defensivo, o Ceará não teria tomado, nesta temporada, dos 23 jogos que fez, gols em 17 jogos. Tomou gol de Atlético de Alagoinhas, de Fluminense do Piauí. Assim, são 8 jogos seguidos que o Ceará vem tomando gol. Então, para resolver essa questão, o trabalho do Barroca vai ter que, primeiro, corrigir o que se fala, né, a cozinha, o sistema defensivo. O Ceará toma muito gol. São várias falhas de diversas maneiras. Richard, como foi no último jogo, o David Ricardo, já foi Thiago Pagnussá. Então, assim, é um time que tem problemas defensivos. E, além do mais, você precisa ter um ataque melhor, né, para criar possibilidade de ataque. Porque o Ceará, nesses 2 jogos de Série B, foi o time que mais finalizou durante essas 2 primeiras rodadas. Porém, das 43 finalizações, só 5 em direção ao alvo. Ou seja, é uma equipe que é muito afobada, né? Assim, não soube lidar com o contexto do jogo. Então, eu vejo que essa escolha do Barroca, ela não agradou mesmo, né? E aí é que fica o primeiro Não debate. agradou. O primeiro Impressionante. debate. Impressionante não, nem é tão surpreendente, mas... Porque assim, tudo bem. Esse O Ceará namoro já existia, né? porque assim, eu acho que se fosse até Guto Ferreira, como o JP mencionou, ainda teria também crítica, certo? Porque aí o pessoal vai falar... Qualquer nome possível teria crítica. Porque Lística assim, teria crítica. não, até porque não tem nenhum nome no mercado que de fato agradaria. Por exemplo, chegaram a falar o nome do treinador do Água Santa, né? Que fez o trabalho como vice-campeão paulista. Pô, o cara jovem, poderia ali, né? Montou bom sistema defensivo, poderia. Não é ali... a hora, né? Pois é. Só que aí você teria que. A ideia de jogo, você teria que ver essa característica. O grande problema do nome do Barroca é porque ele não conseguiu completar trabalhos, né? Ele começa no Botafogo, ele até tem uma leve melhoria ali com o Botafogo, acho que foi um momento até bom dele, por um momento, depois o time cai, mas o elenco era bem limitado. E sempre o Barroca teve muito atrelado a isso, né? A só pegar bucha, né? A só pegar elenco, assim, o do Avaí do ano passado era um desespero. O Vitória da Série B, vocês lembram muito bem, o Vitória que demitia gente a roda ali, botava um treinador, o cara não segurava 5 jogos direito. Então, assim, ele não soube, durante a carreira dele, se fixar. Por exemplo, eu vou até pegar e aí o JP, eu acho que até acompanha mais, assim,
essa nova leva de treinadores mais estudiosos, que é onde se encaixa o Barroca. O Barroca ele é muito estudioso quando ele vai analisar detalhe a detalhe. Até nas entrevistas que ele dá em podcast, você vê ele explicar o jogo muito bem. Mas o futebol não é só esse conhecimento que você tem. Às vezes é você fazer a gestão de elenco, porque o futebol se fala muito do tem que jogar fulano, 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 mas se você não tiver um equilíbrio como time, de nada vale, entendeu? Você pode ter o melhor elenco nas mãos e mesmo assim não render. E aí isso é claro, todo treinador vai ser questionado. Todo treinador vai ser questionado. Anderson, campeão da Copa do Nordeste, o time com 63 gols, há reclamação. O Abel Ferreira tem reclamação, a turma reclama. Então, assim, sempre vai ter críticas. E aí é que tá. Muitas vezes você precisa ter convicção no trabalho do treinador. Porque em alguma coisa ele vai ficar a desejar, em algum aspecto. Talvez ele não consiga juntar muito grupo, talvez ele seja muito bom no aspecto tático, mas muitas vezes ele não consegue colocar isso na prática, que é o caso do Bruno Pivetti, por exemplo, que é outro que também passou pelo Vitória. O Bruno Pivetti, que foi até o que ganhou do Ceará, ele veio aqui com o Guarani, ele é muito dessa linha, né, JP? Do jogo, da posse, envolver o adversário e tal. Ele até nem teve tanta posse da bola contra o Ceará, mas era um time de dinâmica muito fácil. E eu acho que é isso que o Ceará pensa. Tipo, não, a gente precisa saber envolver o adversário. Mas, assim, é um nome que já chega desagradando. Eu acho que o torcedor vai abraçar, porque, obviamente, não vai torcer contra, mas que ele tá com aquele pé atrás de, tipo, não era o nome que a gente queria. Mas também, como disse o Cássio, né, não acho que teria nenhum nome assim unânime. Embora, e é bom a gente deixar claro, Guto tem muito mais números que o sustentem para ser uma escolha mais, digamos... Lá vem o copo meio cheio, meio vazio. Tipo assim... números, experiência, rodagem, conhecimento do campeonato. Tem um lastro que, assim, pesa muito a favor dele comparado ao que é Barroca. Então, assim, é uma diferença abissal. Mas o Ceará está apostando. E eu acho, só para encerrar, eu acho que o Barroca vai pegar, talvez, o melhor elenco que ele tem nas mãos, assim, para fazer um trabalho que aí sim, talvez vai valer mais para ele como treinador na carreira. Esse é um ponto ótimo que o Minhoca trouxe. Se ele quer dar o salto, é a partir desse elenco do Ceará, porque ele vai estar pegando um dos melhores elencos da Série B desse ano. Então, se ele não conseguir desenvolver um bom trabalho com o Ceará, então o Barroca vai ficar realmente no limbo de um treinador péssimo, assim, um treinador que ninguém pode confiar. E isso que o Minhoca trouxe, que no final dessa discussão todo dia, o maior vencedor dessa história é Barroca. E veja só, estava ali, não estava sem espaço na primeira divisão, nesse momento. Totalmente. Aí ele recebe a proposta do time de maior orçamento da Série B, com apenas 2 rodadas disputadas na Série B. E um empate de ser campeão. Isso, para chegar e botar um empate para ser campeão, e na Série B tendo 36 rodadas para corrigir o time. Então, assim, veja só, tirou na loteria. Veja só, em termos de carreira, no Brasil, nesse momento, ele poderia estar esperando a queda de algum treinador na primeira divisão, mas eu não acho que nesse momento, que na primeira divisão, ele encabeçasse uma fila de ser da metade de baixo da tabela, um nome que entraria para voltar à Série A. Eu acho que nesse momento ele não voltaria. Imagino. E na segunda divisão, ele pegou o melhor cenário possível. Veja só. Célio até lembrou aqui que ele pegou o Atlético Goianiense, que era um bom time na Série A, mas era Série A. Mas eu digo desse ano. Exatamente. A perspectiva agora é diferente. Você é o protagonista da Série B. Barroca nunca foi favorito em canto nenhum. Exatamente. Então, assim, ele passa a ser um dos treinadores que vai ser mais cobrado. E é aquela coisa. Uma coisa é você pegar a torcida do Atlético Goianiense, que ela faz um barulho, mas a do Ceará faz muito mais barulho. E é bem maior em termos de cobrança. Então, assim, são relações diferentes de cobrança que você passa também a ter. Por isso que eu acho que, para ele, para o Barroca como treinador, é o principal desafio que ele vai ter na carreira. Não é desafio, não. Veja só, desafio... Claro que é um desafio, mas eu digo assim... Mas a palavra não é desafio, não. Ele tirou na loteria. Veja só, ele não pode dizer, o desafio... O cara tava em casa, disse, meu irmão, vem aqui, ó. Daqui a uma semana tu pode ser campeão e depois tu tem 36 rodadas ainda para colocar o favorito no G4. Porra! Assim, isso é desafio?
Isso é obrigação. Se ele não consegue, ele tá acabado, eu acho. Eu acho que ele tá acabado, sim. Sim, aí então é melhor ficar em casa do jeito que ele estava. Não, exatamente. Melhor que a chance dele é agora. Eu acho que a chance dele é agora. Veja só, para reclamar não tem nada. Assim, o cenário é completamente propício. Mas eu digo assim, é porque ele já chega sob desconfiança, Cássio. Tomada a sua devida proporção. Entendeu? Assim, aquela coisa, se ele não ganha do ABC e ele perde o título, tudo aquilo que a gente falou o resultado, a justificativa já pronta, né? Do resultadista, já vai ter isso. Pô, escolher o cara e o cara já perdeu o título. Jogava pelo empate e perdeu o título. Aí... Falar de resultadista, a galera aqui, ó, é um cara, não sei o que, Coffee Zebras, alguma coisa, sei lá. O favorito, assim, pô, são 4 vagas, porra. O Ceará é o favorito a subir. Não só sobe um, não, pô, sobem 4. Assim, pode ficar tranquilo aí, o seu time também é favorito. Mas o Ceará é favorito. O Ceará é um dos favoritos. Sua devida proporção. É um movimento parecido com o Sport trazendo Dalpozo. É um cara que trouxe um cara que não estava habitando aquela faixa, né, que o Sport iria habitar, ali, e o Sport pensando para a Série B estaria ali entre os 5, 6. O Sport foi mais no fundo do poço. O Sport foi mais abaixo, exato. A mãozinha foi mais. Por isso que o Dalpozo estava mais nível Série C, né? Tava mais para... O Dalpozo, na verdade, estava no Joinville, que não estava nem com divisão, né? Ia terminar o estadual ali e... Mas cabe bem na Série C. Isso. Tá no ano, né? Barroca não ocupava a faixa de chegar num favorito ao acesso. Né? Mas o Barroca não fez nos últimos anos. Pelo menos eu achava Barroca um nome absurdo. Eu já não... Assim, desde os últimos anos eu tenho achado que os trabalhos dele têm sido... Eu acho que o Avaí dele... Eu acho que o Avaí o recolocou num lugar onde ele já não estava. Sei. Eu acho que esse trabalho do Avaí... O Botafogo, ele volta muito pela primeira passagem, né? O Botafogo é que foi mais lá embaixo e traz Barroca. E aí, depois ele assume o Atlético Goianiense e o Avaí. E eu acho que esse trabalho do Avaí foi o que recolocou ele nesse patamar aí de Série A baixa ou B média para alta. Porque pelo caminhar já não parecia que teria esse segmento. Né? E aí esse trabalho, mesmo que o resultado final, né, acaba que ele nem vai até o final, mas o resultado final não tenha sido concluído da melhor maneira, mas já o desempenho do time... Né, todo mundo via aquele Avaí jogar e dizia, pô, o time não tem elenco, não tem time para estar jogando essa bola que tá, por mais que os resultados não venham. E aí ele se recolocou nesse mercado. Né, de ser alguém que consegue o desempenho. Aconteceu ano passado, né? O Bahia ficou na Série B durante o tempo todo no G4, né? Mas o Bahia fez 2 trocas, né? Foram 3 treinadores naquele período. Ele começa com o Guto, vai para Anderson e termina com o Barroca ali na reta final. Mesmo naquela reta final, e o Bahia, obviamente, depois o Grupo City, né, faria toda a mudança que acabou fazendo, não era assim também um nome na época que o torcedor do Bahia, tipo... eu acho que ele foi pior que Anderson e pior que Guto, viu? É porque o campeonato já estava definido. Ele discutiu demitir Barroca, pô. Foi, exatamente. Discutiu demitir. Porque teve Ganhou 2 jogos de 6, pô. Porque quando ele sai do Avaí, até o pessoal exaltando, pô, o cara conseguiu fazer um trabalho até ok com jogadores limitados e tal. Mas quando ele tem a oportunidade de pegar o Bahia, tudo bem que o Bahia, eu acho que ele talvez, dificilmente um treinador conseguiria ter um bom desempenho, o time tinha vários problemas, mas ele também não conseguiu dar a cara dele ao jogo. Assim, era claramente... Ele não teve influência. E eu acho que é isso que pesa contra ele, Fred. Que é... Qual é a marca, de fato, que o Barroca conseguiu colocar assim, tipo... Caramba, ele faz isso aqui e o time render. Até agora, ele não conseguiu superar uma expectativa além, a não ser pegar um time péssimo e fazer um trabalho razoável, entendeu? No caso da Série B, os números de Barroca são horríveis, né? São horríveis. Se você pega os números horríveis. É um cara sem título. Ele tem, no Bahia, 6 jogos e 2 vitórias. Repito, o Bahia... numa situação de ter muito próximo do acesso, um time com problemas já muito melhor que a média da Série B. No Avaí, 34 jogos, 8 vitórias. Mas a gente entende o tamanho da dificuldade que foi
conduzia esse Avaí. O Atlético Goianiense, que a gente considera um bom trabalho recente dele, 25 jogos e 7 vitórias. O Botafogo, 9-1. O Vitória, 9-1. O Curitiba, 22-11. Tá? Isso com o estadual. Então, assim, você vê que é um técnico... Por exemplo, essa passagem aqui, que é o pior momento dele, né? A volta para o Botafogo do Vitória, que ele ganhou um jogo em 9. É isso, né? Agora, assim, o que eu vejo o maior problema na escolha por ele é que não traz um técnico protagonista. Isso. O Ceará quer imposição, mas não traz um técnico que é acostumado a ganhar jogo, por exemplo. Isso. Ele é acostumado a fazer. Ele fez o Avaí sobreviver ali levando porrada o máximo possível, mas ganhou muito pouco, pô. Ele ganhou muito pouco nos últimos jogos. Se pegar os últimos 100 jogos da carreira dele, tem 20 vitórias. Proporcionalmente, e aí fazendo uma relação, claro que agora as coisas mudaram. Até alguns anos atrás, era exatamente a descrição que a gente faria de Diniz em Série A. Lembra que a gente falava isso? Diniz até agora pegou trabalho de começo de Série A e o desempenho muito abaixo. Foi assim no Atlético Paranaense. E sim, acho que teve outros clubes, né? Que ele foi mal. E ele tinha essa coisa, quando é que vai dar o salto? Aí, por isso que eu estou dizendo, a oportunidade para ele, em termos de carreira, pode ser agora o Ceará, que ele consiga prevalecer. Mas até então, é aquela coisa. Ele Mas tem o problema é um all-in muito grande, sabe, Minhoca? Porque... Também acho. Assim, eu se perde quarta-feira, se perde o título quarta-feira, a maré já vai ficar muito negativa. Porque, veja só, ele chegou sob rejeição. Certo? Forte rejeição. O joguinho contra o ABC é chato. O ABC precisando ganhar. Vai lá, 1-0 ABC. Melhorou um pouco porque o ABC está desfalcado de Felipe Garcia. O atacante foi expulso numa bobeira incrível contra o Vitória. Mas a questão na quarta-feira é a seguinte, que ele só perde o título perdendo o jogo. Não existe outra configuração, né? Ou seja, para isso acontecer, ele perdeu... Se perder antes dos pênaltis, você perderia por 2 gols e tal. Se ele perde o título, o jogo seguinte da Série B para ele já é um inferno. Só não é um inferno porque o Ceará tá punido, né? Não vai ter torcida. Mas se não ganhar, é pior ainda, cara. Porque diminui a chance de ganhar e se perder, eu acho que já vão pedir a cabeça dele. Danos. Eu acho. Um cara que já chega com rejeição. Veja só, Dalpozo chegou, ganhou. Primeira derrota. O Sport perdeu do CSA. Eu já tinha perdido outros jogos, tá? Mas aquela derrota do CSA já foi uma pinta de cabeça Dalpozo grande. Tá? Com razão, deveria ter demitido ali, inclusive. E eu digo mais, Fred, assim, por mais que a gente veja o outro não tem cenário... lastro, o cara que não tem lastro é foda, pô. O outro cenário por mais que ele consiga sair campeão da Ilha do Retiro, a Série B ainda vai ser a maior cobrança. Claro. Por exemplo, eu vi... Mas aí ele ganha margem, né, Minhoca? Ele ganha margem. Não, né? Claro, tudo bem, ele ganha um lastro, mas a partir do momento que se empata contra o ABC, aí depois... É porque depois... Tem um jogo antes do Vitória. O jogo do Vitória vai ser uma semana depois, porque o jogo que seria no meio de semana de Sport Ceará passou para a semana seguinte, né? Esse jogo específico, os jogos da Série B sempre vai estar... É aquela coisa, tipo, que você acabou de falar, Dalpozo foi vencendo, ele pode ser campeão, por exemplo, como Dalpozo poderia ter sido campeão ano passado, mas mesmo assim há uma dúvida se ele vai conseguir manter, porque, cara, uma coisa é uma final. Ele não precisa, às vezes, nem jogar bem. Às vezes vai lá, consegue empatar o jogo e pronto, campeão. Os jogadores vão dar tudo, independente de quem esteja no banco. É um jogo diferente, porque na Série B, aí você precisa ter regularidade, equilíbrio. Né? O Ceará, nesse momento, não tem apresentado nesses 2 primeiros jogos de Série B. E se você vai atrasando isso, se torna... Eu até citei aqui, né, no sábado, que uma largada tão ruim que conseguiu ter um acesso foi o do Goiás em 2018. Que fez 5 pontos nas 9 primeiras rodadas. Mas foi preciso, nas 16 seguintes, só perder 11 pontos. Então, assim, também jogar essa carta é meio difícil. Minhoca, John Carvalho coloca aqui, tá? ABC, Sport e Ponte, tudo fora. É uma sequência de vários jogos fora. Isso. Aí para depois jogar contra o Vitória aqui. E vai começar os jogos terça, sábado, né? Só tem essa semana mesmo de treino. Isso. Depois emenda 6 jogos, final e meio de semana. Cássio, só para fechar, quando você
falou ali, né? Não, todo mundo analisando as consequências, né, pós-gol do Sport ali, no final do jogo, a gente ainda no Castelão. Aí você falou, tem muito tempo. Eu falei, porra, tem jogos que vão ser importantes, né? O Ceará na Série B, o Sport. E, porra, não deu uma semana, velho. Não deu uma semana. Já tem o treinador caiu, porra. O treinador. Isso é muito louco no futebol. Na madrugada de quinta-feira, a gente estava debatendo como se o jogo fosse no final de semana. Vai ter jogos que vão mudar, as coisas vão mudar um pouco até lá, pode ter uma lesão aqui, pode ter E até um treinador. Jogo, né, Fred? Até como o jogo se desenhou para o Ceará. Exatamente. Um treinador caiu, velho. Que loucura, pô. Né? A empresa... 10 dias, 15 dias, não era o caso do futebol brasileiro, é uma pequena eternidade, né? Pelo amor de Deus. Silencioso, Cássio. Silencioso. Ele falou, né? Depois de umas 50 vezes todo silêncio, chega falou com vontade, tá? Do silencioso, Cássio. Tava 50-0 nisso. Mas falando sério, vai bater uma dúvida agora, meu irmão. Se não sai, vê o que eu tô querendo chegar. Se não sai aquele gol contra, o Ceará perde 3-0 do Guarani do mesmo jeito, certo? Mas a vitória sobre o Sport ia ser 2-0. Tinha mudado tudo. Veja, eu acho que... Veja só, porque a vantagem seria muito grande, tá? Muito grande. Mas diferente de Ciro ali, de Léo, mas sobretudo de Ciro naquele jogo, na análise, eu achei culpa dele, tá? Não, eu bati nessa tecla desde o react. Veja só. Eu sei, eu entendi, mas é porque para mim entrou muito... Claro. Então, para mim não... Você está falando uma coisa que eu concordo. Você está falando uma coisa que eu concordo. Veja só. Quando as 10 substituições aconteceram, eu achei que o Sport ficou melhor do que o Ceará. Mas era uma fração de tempo pequena. Era um pedaço pequeno de jogo, mas ficou melhor e conseguiu um golzinho ali. Deu um pouco de sorte e conseguiu um gol. Mas tem 2 chances cara a cara já e tal. Mas a pergunta é, se tivesse terminado 2-0, teria tido alguma influência? Eu acho que a resposta... Não, quer dizer, eu acho que a escolha teria sido a mesma. Eu acho que, inclusive, o Ceará teria ainda mais margem para essa troca. Eu acho. Ele deu 2-0 a final. Se o Ceará tivesse a torcida do Ceará pirada com a possibilidade real, muito grande, já está hoje, imagina se fosse 2-0, de ser campeão do Nordeste. Aí no jogo seguinte, no jogo de portões fechados, leva um vareio do Guarani. Beleza, aconteceu. Mas tem 2-0 em cima do Sport na final. Isso não teria feito diferença, não? Perceba. Aí é que tá. Eu acho que pelo relato que Léo mencionou, era muito mais uma questão interna do que propriamente resultado, entendeu? Então ia acontecer, mesmo ganho do Guarani, mesmo se tivesse de 1-1. Não. Aí é que tá. Aí eu já não sei. Eu acho que o gol pesou, sim. Eu acho que o gol pesou. Exatamente. Até porque ele foi muito mal, pô. Veja só, ele foi muito mal no segundo tempo. Eu acho que entra muito disso, assim. Ele teve um mérito, mas ao mesmo tempo ele tinha falhas. Mas eu acho que mesmo assim, se não tivesse saído o gol, porque poderia ter sido um empate também. E aí a demissão talvez fosse até antes do jogo do Guarani, né? Eu acho que é porque o do Guarani foi uma coisa muito mais... Você olha o jogo da quarta-feira, para o jogo que foi no sábado, você nem acredita. Porque foram 3 trocas, né? O Luiz Otávio saiu para a entrada do David Ricardo, aí o Vitor Gabriel não jogou, quem jogou foi o Álvaro, e o Pulga entrou no lugar do Janderson. Mas basicamente era o time que entrou na quarta-feira no Castelão lotado, assim. E não dá para também só usar a justificativa da ausência da torcida. Foi muito mais problemas ali, táticos, técnicos, enfim, de inspiração, que o time jogou mal como jogou.